Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana extremamente agitada. Nos Estados Unidos nós tivemos os discursos de vários dirigentes do Banco Central de lá. E apesar de alguns adotarem ainda um tom muito conservador e muito duro em relação à inflação, a maioria deles tem uma expectativa aí de nós termos pelo menos 2 cortes de juros ainda esse ano lá nos Estados Unidos, o que acabou reacendendo o bom humor do mercado, fazendo com que as bolsas internacionais, principalmente o S&P 500 lá em Nova York e o Stoxx 600 da Europa, renovassem as suas máximas históricas. Outro tema que corrobora isso é a expectativa de que o ciclo de corte de juros na zona do euro comece agora, já a partir do mês de junho. Aqui no Brasil nós tivemos também uma semana agitada. Se por um lado a ata do Copom e as falas de Gabriel Galípolo acabaram aí dispersando o temor imposto pela decisão do Copom na semana passada, decisão dividida, a demissão de Jean Paul Prats do comando da Petrobras acabou aí azedando o humor do nosso mercado. A ata do Copom, ela reforçou mais uma vez as incertezas que foram apresentadas durante o comunicado. Falou aí da incerteza em relação à queda de juros nos Estados Unidos, em relação às tensões geopolíticas globais e também à atividade econômica forte aqui no Brasil. Apesar que essa semana nós tivemos a divulgação do nosso IBC-BR, que é considerado aí uma prévia pelo PIB, divulgado pelo Banco Central, registrou queda de 0,34%, enquanto o mercado esperava uma queda de 0,20%, mostrando que a nossa economia não está tão aquecida assim como era esperado. A ata também ressaltou aí as questões em relação à meta fiscal e a desancoragem das expectativas futuras de inflação. A grande expectativa do mercado era pela justificativa dos 4 diretores que votaram por um corte maior da Selic, um corte de 0,5%. E a justificativa desses diretores foi em relação ao guindaste da última reunião, ou seja, a antecipação do corte de 0,5% que foi divulgada no comunicado da reunião anterior. E eles alegaram que mudar esse ritmo de corte poderia trazer aí uma descredibilidade em relação às comunicações do órgão. Gabriel Galípolo deu uma entrevista ao longo dessa semana e reforçou mais uma vez essa questão, que só votou por esse corte de 0,5% para reforçar aí em relação às comunicações do Banco Central, mas que chegou a cogitar em votar junto com Campos Neto pelo corte de 0,25 ponto percentual. E reforçou também que o Copom, em relação à meta de inflação, não se discute meta, mas meta é para ser batida. Esse discurso de Galípolo, mais alinhado ao discurso de Roberto Campos Neto, acabou trazendo uma expectativa positiva para o nosso mercado financeiro. Gabriel Galípolo é o mais cotado para substituir Campos Neto ao final deste ano. Mas a demissão de Jean Paul Prats do comando da Petrobras acabou fazendo aí com que as ações da petroleira derretessem ao longo dessa semana. As ações chegaram a cair aí cerca de 10% em 2 dias. Além disso, a substituta Magda Chambriard também não agradou o mercado. Apesar dela ser funcionária de carreira da Petrobras, ela foi presidente da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. E a política de Dilma Rousseff em relação à Petrobras e ao preço dos combustíveis foi uma das piores que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos. Ela manteve o preço dos combustíveis baixo artificialmente por muito tempo, o que acabou colocando a petroleira em crise e depois levou aí o país a uma das suas maiores crises entre os anos de 2014 e 2015. Além disso, Jean Paul Prats foi demitido aí em meio a muita turbulência. Ele saiu reclamando demais, inclusive cogita aí até a mesma sair do PT, sente que foi traído, e a gente sabe, né, que das desavenças dele com os ministros Rui Costa e Alexandre da Silveira. Por outro lado, Jean Paul Prats tinha aí um alinhamento com o ministro da Fazenda Fernando Haddad em relação à distribuição dos dividendos. E isso também acabou trazendo turbulência para o mercado, o que acabou impedindo que o nosso Ibovespa surfasse aí na boa onda em relação ao mercado internacional. Mas mesmo assim, o nosso Ibovespa encerra essa semana
com alta de 0,43%. Já o dólar caiu aí pouco mais de 1%, 1,04% essa semana e encerra cotado aos R$ 5,10. Já nas bolsas internacionais, o S&P 500 encerra essa semana com alta de 1,34%. A Nasdaq encerra com alta de 1,74% e o Dow Jones subiu 1,04%. Na Europa, o Stoxx 600 encerra essa semana com alta de 0,37%. Falando agora um pouco dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou essa semana uma série de tarifas e barreiras à importação de produtos chineses, entre eles carros elétricos, chips, aço, entre outros. Joe Biden adota uma política muito semelhante ao seu antecessor Donald Trump. Isso vem no momento que algumas pesquisas eleitorais dos Estados Unidos mostram o ex-presidente à frente de Joe Biden e ele tenta adotar aí essas políticas para tentar atrair o eleitorado mais conservador. Outro fato que animou o mercado internacional foi a divulgação dos índices de inflação dos Estados Unidos. O CPI, que é a inflação ao consumidor, registrou alta de 0,4% e 3,4% no acumulado nos últimos 12 meses, dentro daquilo que o mercado esperava. Já a inflação ao produtor, medida pelo PPI, ela veio com uma alta de 0,5%, acima daquilo que o mercado esperava. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses, registrou alta de 2,2%, abaixo das expectativas do mercado devido a uma revisão do dado de inflação do mês anterior, o que acabou reforçando a expectativa de 2 cortes de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Já na China, a produção industrial registrou alta de 6,7%, acima daquilo que era esperado pelo mercado, enquanto as vendas do varejo registraram alta de 2,3%, dentro do que o mercado esperava. Além disso, o Banco Central da China anunciou aí a manutenção da sua taxa de juros para empréstimos de médio prazo, em 2,5%. Porém, outra incorporadora chinesa, dessa vez a Geely, também deu calote em uma de suas dívidas em dólar, o que traz aí a expectativa de novos estímulos econômicos por parte do governo chinês. Toda essa turbulência fez com que o minério de ferro oscilasse bastante essa semana, mas fechou praticamente estável, queda de 0,09%, cotado aos $116,85. Já o petróleo registrou alta de 1,41%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $83,36. Quem teve um bom desempenho ao longo dessa semana foi a carteira de títulos públicos. O IMA geral registrou uma alta de 0,28 pontos percentuais e acumula alta de 0,72% ao longo desse mês. Enquanto isso, os pré-fixados, medido pelo IRFM, registraram alta de 0,17 pontos percentuais e registram uma alta de 0,35% ao longo desse mês. Esse melhor desempenho veio mesmo com os juros futuros, principalmente no curto prazo, tendo uma leve alta. O DI para janeiro de 2025 registrou alta de 0,07 pontos percentuais e encerra essa semana cotado a 10,35%. Quem parece de fato estar vivendo um novo momento econômico é a Argentina. Ela registrou uma alta na sua inflação de 8,8% no último mês. E apesar de ainda ser uma inflação muito alta, a trajetória de queda da inflação por lá acaba animando os investidores. Lembrando que em dezembro, a inflação argentina registrou alta de 25%. Mesmo assim, no acumulado dos últimos 12 meses, a Argentina ainda acumula uma inflação de 289%. Diante dessa melhora de expectativa da inflação, o Banco Central da Argentina cortou sua taxa de juros de 50% para 40% ao ano. Além disso, o governo argentino registrou mais um mês superávit financeiro e o FMI anunciou aí a liberação de 800 milhões de dólares em empréstimos para o governo argentino. Em relação à tragédia no Rio Grande do Sul, agora que a água começa a baixar, já é possível começar a contabilizar os prejuízos e principalmente traçar aí um plano de reconstrução do Estado. A Confederação Nacional dos Municípios estima prejuízos na ordem de 8,6 bilhões de reais. Além disso, para tentar aí minimizar os impactos na inflação, principalmente de alimentos, o Brasil começou aí a importação de arroz
dos países da América do Sul. Esse arroz vai ser comercializado tabelado a R$ 4,00 o quilo. O governo federal está subsidiando aí o valor dessa compra do arroz e ele vai ser comercializado em pacote de 2 quilos. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos e temos também a decisão sobre taxa de juros lá na China. Muito obrigado e até a próxima semana.